Olá, família! Sua criança tem medo de matemática? Ela tem pânico quando tem prova ou uma avaliação de matemática? Ela solicita sua ajuda para resolver exercícios e para você pode ser simples, é até simples demais, mas que para ela está sendo uma tortura? A escola tem deixado você ciente das dificuldades que sua criança apresenta dentro dessa matéria, nos conteúdos dessa matéria? Então vamos elencar aqui alguns aspectos negativos que de repente sua criança esteja apresentando na escola e o que ela precisa neste exato momento é de compreensão, de ajuda, não de recriminação, não de comparação com outras crianças da turma, mas sim de solidariedade. Ela precisa de empatia, porque ela pode ainda não ter um diagnóstico de descalculia, mas pode apresentar alguns aspectos que podem ajudar a identificar essa diferença de aprendizagem. Veja bem, eu disse diferença, não dificuldade. Sabe por quê? Porque ela tem uma diferente forma de aprender. Então, nós, professores, temos que ter uma diferente forma de ensinar, certo? Acontece que uma criança com descalculia, ela pode não saber qual número é maior ou menor que o outro. Até aqueles símbolos, né, de maior e menor é difícil para ela. Ela não consegue reconhecer sem contar quantos pontos há em um dado. Sabe esses dados da gente jogar? A gente geralmente olha, quando cai ali, a gente já sabe se são 4 pontos, se são 6 pontos, se são 5 pontos. E a criança tem dificuldade, ela tem que parar, pegar o dado e contar. Ela acha difícil arredondar números, tanto para cima quanto para baixo, por exemplo. Se der um número decimal que a gente tem que fazer um arredondamento para cima ou para baixo para ela, isso é um bicho de sete cabeças. Ela acha mais fácil contar nos dedos ao fazer uma atividade qualquer. E ela faz isso constrangida, porque tem muita gente que fala que não pode. Eu acho que pode. Confunde números semelhantes como, por exemplo, o 3, 8, o 6 e o 9. Inverte número como o 305, 350. Ela tem problemas com o zero, como achar assim os múltiplos de 10, né? Ela acha difícil contar de trás para frente, porque realmente é complicado. Dificuldade em aprender tabuada. Gente, como é difícil para uma criança com descalculia aprender a tabuada. Dificuldade em fazer cálculo mental, porque ela não retém a operação. Dificuldade em entender que 5 mais 1 é igual a 1 mais 5. Fazer essa conexão de que só houve uma troca de algarismo. Dificuldade de retomar operações, dificuldade de entender porcentagem, enfim, tem uma série de dificuldades que a gente percebe nas crianças e que às vezes a gente acha que porque ela não está estudando. Entender o enunciado de um exercício de matemática para a criança é difícil, porque, pensa bem, ela tem que saber que adicionar, acrescentar, e assim, ela tem que saber utilizar várias palavras com o mesmo sentido para ela entender o texto. Então, gente, não é fácil para uma criança que tem descalculia assimilar tudo isso de uma forma igual a todo mundo. Por exemplo, o trabalho com ela tem que ser diferente. O que eu acho interessante, a Diana, ela além de pontuar esses aspectos negativos, ela mostra como eu vou trabalhar para que eu possa fazer isso. Eu vou fazer um trabalho para sugerir atividades que professores ou quem está trabalhando com crianças em aula particular que detectar algumas dessas dificuldades, alguns desses aspectos negativos para poder ajudar, entende? A trabalhar com essas crianças, porque tem que ter boa vontade, tem que querer organizar material, preparar material para essas crianças. Gente, isso não é pouco material, porque as crianças precisam de um trabalho concreto, porque elas não vão conseguir desenvolver se a professora não usar um trabalho multissensorial para que essa criança possa estar ativamente manuseando, vendo, participando, atuando dentro dos conceitos matemáticos. Não é fácil, mas não é impossível. É preciso muito amor. E é por isso que eu falo que a aula particular, ela dá essa oportunidade para a criança, porque ela vai desenvolver sem ter nada para ela fazer uma comparação entre um e outro, e muito menos sem distração nenhuma. Então, até o professor particular, para fazer isso, tem que trabalhar com a criança de uma forma individual, não pode ser com um grupo de crianças. É muito bom a gente trabalhar com grupos de crianças,
Mas se nós queremos ser professor particular para fazer a diferença, a gente tem que pensar que se eu trabalho com uma criança com descalculia, eu preciso trabalhar com ela de uma forma individual, porque eu tenho que atender às necessidades dela. Ela tem uma diferença de aprendizagem, como eu já disse. Ela tem uma diferença para aprender e eu tenho que ser diferente no meu modo de ensinar. Tá? Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Eu espero ter te ajudado um pouquinho. Ainda mais você que é pai, mãe, e que está percebendo o desempenho da sua criança dentro da escola. Ah, porque ela está passando de ano, a escola está boa? Sim. Ela não precisa repetir o ano, mas ela precisa aprender, não é? Ela precisa aprender. Então, vamos observar isso e vamos ajudar a criança e não rotulá-la, certo? Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.